Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cuidados Mil MedTalks. Eu sou o Diego Garcia, eu sou médico cardiologista e atualmente também diretor médico de gestão de saúde da Mil. Estamos aqui hoje com um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre câncer de pele. Tenho certeza que você tem muitas dúvidas. Dúvidas sobre prevenção, fatores de risco, diagnóstico, tratamento, prognóstico. E eu trouxe aqui hoje um convidado super especial, que é o Dr. Carlos Donnarumma. Carlos, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, tá? E eu gostaria muito que você se apresentasse para quem aqui agora está nos assistindo. Legal, Diego. Muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente essa oportunidade de ter esse alcance para falar de um tema tão relevante quanto câncer de pele para os nossos telespectadores. Eu sou oncologista clínico de formação. Eu atuo hoje como gerente nacional de oncologia da rede Total Care na Mil. Então é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado. Perfeito. Carlos, começando já especificamente aí do nosso tema, às vezes é uma dúvida frequente daquilo que pode ser fator de risco para desenvolvimento de câncer de pele. Certo. É claro que é de conhecimento público que insolação, eventualmente, exposição ao sol, dependendo de como for, né? A gente vai falar também disso. Pode ser um assim, fator de risco. Mas além desse, quais são os outros fatores de risco? Porque a gente ouve muitas informações incorretas e outras coisas que são importantes em termos de fator de risco, às vezes a gente não sabe. Então, assim, diz pra gente de forma geral aquilo que pode ser fator de risco. Bom, fator de risco é sempre muito importante a gente difundir de forma correta, né? Para falar de câncer de pele, a gente sempre separa em dois tipos de câncer, né? Os tumores que são os mais comuns, os mais incidentes mundialmente, que são os tumores basocelular e espinocelular, totalmente linkados à exposição solar, como você já comentou. Em relação ao melanoma, que é o outro subtipo de câncer de pele aí um pouco mais agressivo, ele também tem associação com exposição solar, mas a gente também fala de outros fatores associados. Outros fatores associados ao câncer de pele, como o subtipo melanoma, por exemplo, envolve pele clara, ou seja, aquela pele que queima fácil. E, geralmente a pele clara vem associada com outras características, como olho claro, pessoas loiras ou ruivas, que têm muitas sardas. A relação do número de névoas ou pintas, né? Quanto maior o número de pintas, maior o fator de risco para desenvolvimento de melanoma. Aqueles névos maiores, aquelas pintas maiores, que chama névos displásicos, o termo técnico, que são pintas, pode ter mais de uma cor, com bordas um pouco mais irregulares, não são melanomas, mas são considerados fatores de risco para melanoma. Então, acho que é importante a gente ter isso, além de outros fatores como história pessoal, né? Óbvio, se eu já tive melanoma, eu tenho mais risco de ter. História familiar positiva para melanoma também é um fator de risco e a gente tem que ficar atento. Perfeito, gente. Então vocês ouviram bem que não é só o sol. Mas, falando de sol, Carlos, diz aqui pra gente quais são os cuidados de fato que alguém precisa ter para prevenir câncer de pele em relação assim exposição solar. Bom, Tem algum horário? Tem um tempo de exposição? Tem algo que possa passar no corpo? Sim. Por exemplo, protetor solar que possa ajudar? Com certeza, eu acho assim, a gente está assim, uma região de forte incidência de raios ultravioletas, que é o Brasil, né, um país tropical na sua essência. Então, a indicação mais recomendada é protetor solar de amplo espectro, né, acima de 30 de nível de proteção diariamente, né? Evitar a exposição solar direta das 10 às 16 horas. Das 10 às 16, gente. Guardem esse horário. Por quê? Porque é o período onde a gente tem maior incidência incidência, né, de assim, raios. Perfeito. E aí tudo que envolve a proteção desses raios, além do protetor solar, evitar exposição direta, uso de aquelas camisetas e roupas com bloqueio a raios UVA-UVB e também a questão de chapéus, bonés, isso tudo ajuda, auxilia na proteção a essa exposição solar, né, que é o fator de risco principal, porque a gente já comentou na pergunta anterior. Perfeito. Tem uma dúvida que as pessoas sempre têm, eu vou colocar aqui também para você comentar para a gente. Ah, doutor, mas você está me falando que eu tenho que tomar cuidado com o sol, mas ao mesmo tempo
outro médico disse que eu preciso aumentar a minha vitamina D. Eu preciso ter mais exposição ao sol para aumentar a vitamina D. Lembrando, gente, o sol não tem vitamina D, né? Porque a gente vê, olha aqui, eu tô aqui assim tomando um pouquinho de vitamina D. Cara, o sol ele não tem Sim, vitamina sim. D, mas através da exposição solar a gente faz a conversão da provitamina D para vitamina D na pele. Mas explica pra gente como é que assim, a gente pode conciliar isso. Olha, eu preciso ter uma exposição solar que, assim, de certa forma, eu quero que converta essa minha provitamina D em vitamina D, mas ao mesmo tempo eu não quero aumentar o meu risco de Sim. câncer de pele por causa dessa exposição solar. Perfeito, Diego. Acho que respeitar esse 10 a 16, né? A gente consegue Tá, manter a exposição solar de forma mais organizada e mais segura. E se de fato a gente precisar fazer essa exposição solar nesse período que a gente não recomenda, né? Que seja uma exposição mais curta, né? Óbvio, com todos os fatores que a gente colocou aqui de proteção, mas assim, que não fique horas e horas e horas recebendo essa incidência solar, porque isso e eu acho que pode, também a gente nem precisa de nem tanta precisa. exposição solar Uma para fazer a exposição conversão mais, da com vitamina D, certeza. né? É muito melhor essa frequência, mas por períodos curtos de tempo, evitando sempre de 10 até as Com certeza. 16. Uma questão de fator de risco que eu acabei não comentando, mas que é importante ressaltar, para melanoma mais especificamente, são aquelas exposições solares episódicas. Mais na infância e Hum, adolescência. A gente sabe que isso tem na literatura, que é um dos fatores de risco, né? Aquela que vai para a praia, fica camarão, né? Fica olha, rosa, e depois não tem mais essas exposições solares episódicas, estão associadas essa incidência como alta durante um alta. curto período Isso, também pode ser um fator isso. de risco. Na fase da infância, adolescência, pode Exemplo, ser. não, mas eu não fico muito no sol, não. Mas de vez em quando vai para uma praia, uma Exato. E piscina, se ou descuida porque acha descuida. que essa questão de não se expor muito ao longo do ano é uma questão ok, né, para se soltar um pouco mais. Mas não, esse também é Claro, fator de risco, a exposição solar episódica. tá. Carlos, vamos aqui um pouquinho para uma sessão aqui de fato fake, ou uma sessão de mitos e verdades aqui para trazer alguns pontos aqui, fazer um bate-bola com isso. Primeiro ponto, só quem tem pele muito clara pode ter câncer de pele? Não, não, isso é um mito. Né? A gente sabe que qualquer tipo de cor de pele pode ter melanoma, qualquer outro tipo de câncer de pele, seja basocelular ou espinocelular. E na população negra é importante ressaltar que ela pode ter melanoma, né? E os melanomas podem surgir numa região, é mais comum surgir em regiões de palma de mão, planta de pé e leito ungueal. Isso é um tipo na unha, né? Na unha, Isso né? é um melanoma chamado Entendi. melanoma acral e acontece muito atraso no diagnóstico, né? Então viu mancha roxa na unha crescendo, né? Não só na população negra, mas também na população negra que é mais incidente. Lesões enegrecidas na palma da mão, na sola do pé, procurar assistência médica de imediato. Perfeito, perfeito. É, quem não toma sol direto não precisa se preocupar. Não, a gente falou aqui na pergunta anterior, né? Foi, Então, assim, a foi. exposição solar episódica também é um fator de Também, risco sim, e não é só exposição solar. A gente comentou da sim, sim. questão de pele clara, da Dos questão de outros, tem histórico, fatores de de histórico risco, né? familiar. Um fator de Perfeito. risco que é importante se ressaltar aqui também é a imunossupressão. Realmente, quando você toma algum remédio ou tem uma imunossupressão, né, uma dificuldade, uma deficiência do sistema imunológico, isso é um fator de risco para câncer de pele. Perfeito. Câncer de pele sempre começa com uma pinta preta. Não, Não, também é mito, né? é Isso mito. pode começar com lesões que não cicatrizam, como se fosse uma feridinha de pele, né? Pode surgir sim com uma pinta nova, isso é comum, né? Não só as pintas antigas que começam a sangrar ou crescer, mudar de padrão, mas as pintas novas também, ou seja, surge uma pinta nova, suspeita. Então tem vários tipos de aparições do câncer de pele, dependendo se é melanoma ou se é o outro tipo de câncer, esses outros que a gente comentou mais comuns. Perfeito. Usar protetor solar todos os dias é exagero. Não, Não. não, eu já dei esse spoiler Já deu esse já dei um spoiler, né? spoiler na outra Não, pergunta, mas eu só vou mas usar só quando eu for pra praia, quando eu for não, pra piscina. Usar no dia a dia, assim não precisa, acho eu acho que exagero. é comum, assim, isso, a gente vê uma resistência, as mulheres já acabam usando muito, né, protetor solar, isso faz parte da rotina, né, a gente vê E os esse é um ponto pacientes, importante que né, você está tocando, né? Porque os- geralmente
mulheres têm a sua rotina, digamos, de Isso, skincare, de isso. cuidar da sua pele. Perfeito. Mas os homens têm uma certa resistência. Tem. Esse negócio É, de assim, isso. passar esse negócio aí na cara, isso aí é coisa de mulher, enfim, mas isso não tem nada a ver com isso, Nada a né? ver, Não tem nada nada a a ver com ver. isso. Isso é uma Perfeito. questão Então, realmente de saúde, né? Enfim, de prevenção, né? exato, exato. Então, é mito, a gente precisa passar protetor solar todo dia e a gente precisa tirar, né, desmistificar essa questão de, só vou passar quando estiver indo para praia, piscina. Não. Todo dia, faça como um hábito, uma rotina, né? Passa protetor solar e sai de casa. Perfeito. Câncer de pele não é um câncer grave. É, isso é mito. Isso é muito- Então, na verdade, o câncer de pele é um câncer grave, ele pode ser grave. Os subtipos basocelular e espinocelular são os tumores mais comuns, né, relacionados à exposição solar. Eles, de fato, têm uma menor gravidade relacionada à chance de espalhar pelo corpo. O melanoma, ele é mais grave porque ele, quando diagnosticado um pouco mais tardio, ele tem mais Sim. chances de dar metástase e se espalhar pelo corpo. Então, assim, a orientação geral para o público de casa é grave, então procure assistência médica o mais rápido possível quando tiver uma pinta que mudou de aspecto. A gente fala patinho feio, né? Aquela pinta que mudou de aspecto em relação às demais. Quando tiver, por exemplo, sangramento na pinta, uma lesão que não cicatriza por muito tempo de pele. Então, esses são sinais que você deve procurar o seu dermatologista de forma ágil. Perfeito, Carlos. E vamos então falar um pouco mais sobre essa questão agora de um diagnóstico, que eu acho que você já começou a mapear um pouco aí pra gente, mas se você puder detalhar um pouco melhor, né? Trazer pra gente, assim, quais são esses sinais, quais são essas lesões de pele, algumas delas você já citou, Uhum. que assim, tem que ficar preocupado. Qualquer tipo de pinta, por exemplo, é um tipo de pinta, qualquer tipo de lesão é algo que pode ser câncer. É, quando é que faz falta, às vezes, uma lesão que pode ser eventualmente uma lesão que não seja nada, mas eventualmente você precisa acompanhá-la ao longo do tempo Sim, para ver se ela vai aumentar de tamanho, se ela vai mudar a sua característica. sim. Traz isso um pouco para a gente de quais são esses alertas que a gente tem que ficar atento Uhum. para que possa ter uma chance ou não de ser uma lesão oncológica. Perfeito. Assim, a gente precisa, pessoas de pele clara que possuem muitas pintas, a minha recomendação é acompanhamento, pelo menos anual, com um dermatologista, né? Perfeito. Você pode fazer tanto mapeamento corporal das pintas, né? Dos nervos, fotografando essas pintas todas, né? Ou de fato examinando com detalhes as pintas mais suspeitas. Então, isso um profissional habilitado consegue fazer esse acompanhamento e ele vai falar: poxa, isso aqui é um nervo displásico, uma pinta que a gente tem que acompanhar mais de perto, então vou te recomendar para a gente, né, semestralmente ter um Perfeito. encontro. Outros você pode espaçar um pouco mais. E algumas dessa análise inicial vão ser retiradas, vão ser recomendadas pelo dermatologista, vamos tirar essa e essa. Por quê? Porque a gente usa algumas regrinhas. As regrinhas, a gente, método mnemônico, né, ABCD, né, pintas assimétricas, ou seja, que tem acabam sendo diferentes das pintas mais redondinhas que a gente vê geralmente, né? As bordas irregulares, já é um sinal de alerta para aquela pinta, né? A coloração, mais de uma coloração, colorações muito enegrecidas, enfim, aquela pinta que mudou a coloração, também leva um sinal de suspeita. E o diâmetro, né? A gente sabe que pintas às vezes muito grandes, né? Tem que ser acompanhadas porque pode de fato ser um fator de risco para melanoma naquela pinta específica, né? Isso falando de melanoma, né? E as lesões base, espinocelulares também, né, nesse momento de mapeamento corporal, nesse momento de inspeção do exame físico, o médico olha todos Ótimo. esses pontos mais de exposição solar também relacionados a esses outros tumores, não melanoma. Gostei disso que você trouxe de forma bastante didática e eu vou até repetir para assim reforçar, porque isso é muito importante, né? O ABCD. Sim, Ou seja, quando eu perfeito. tenho lesões assimétricas, com bordas irregulares, colorações distintas e o D de Diâmetro. diâmetro, ou seja, quando Isso, eu tenho lesões maiores, isso, né? isso. Isso é um risco maior. Então, para você que nos assiste, né, ficar Perfeito. atento a esses sinais. Achei uma pinta, achei uma lesão, algo que eu tô preocupado, eu não tinha, ou eu tinha, ela mudou de aspecto, que é algo que é um Uhum. flag, que isso tem que chamar Sim, atenção.
o que que eu faço? Eu procuro um clínico, eu procuro um dermato, já procuro um médico oncologista. Assim, excelente. Assim, a gente vê que muitos pacientes na jornada, né? A gente está falando aqui, Às vezes eles se perdem, porque o paciente não sabe, não sabe. assim, quem procurar, né? Com certeza. E muitas vezes eles têm acesso, os pacientes com acesso à marcação pelo aplicativo da operadora ou qualquer outra forma, e eles acabam mancando muito com o oncologista, né? Sim, Mas um oncologista clínico, que é a minha formação, como eu me apresentei, ele acaba sendo um médico que acaba ficando muito mais nos tratamentos medicamentosos do melanoma, né? perfeito. Então, essa avaliação inicial, abordagem de avaliação de exame físico, dermatoscopia, tudo isso é feito pelo dermatologista. Então, é uma Perfeito, especialidade muito importante perfeito. e é a porta de entrada para qualquer câncer de pele que a gente está conversando aqui. Ou seja, gente, lesão que você veja, dúvida que você tenha, procure sempre um médico, uma médica dermatologista. Dermatologista. Dermatologista vai avaliar. Avaliou e viu que pode ser uma lesão eventualmente suspeita. Ele pode fazer uma biópsia, vai avaliar e Uhum. confirmar, e após isso que ele vai encaminhar para um médico oncologista, certo? Certo, é isso mesmo. Perfeito. Exato. Ele pode ser, ele mesmo seguir com a biópsia, né? A gente faz uma biópsia, tira toda a lesão, biópsia excisional, né? Ou porventura, às vezes precisa ampliar a margem, daí o plástico, se for uma área mais delicada, muitas vezes o cirurgião plástico entra, né? Área de face, área que tem menor margem ali para ressecção. Mas enfim, a porta de entrada é o dermatologista, o plástico pode auxiliar nesse momento de ressecção e auxilia, né? E aí depois que a biópsia está pronta, o dermato encaminha para o oncologista e o oncologista segue com o tratamento se necessário. Perfeito, perfeito. Feito então a parte de assim, diagnóstico. O paciente foi, confirmou, o dermatologista falou: olha, de fato fez a biópsia, saiu assim, um diagnóstico seja de melanoma, de carcinoma basocelular, encaminhou para um médico oncologista. Falando agora de tratamento, né? O Uhum. que a gente tem de opções terapêuticas nesse momento? É claro que uma coisa que nem sempre aqui quem nos assiste tem essa dimensão. Quando a gente fala de oncologia, a gente sempre fala de estadio, ou seja, qual que é o estadio, o Sim, estágio que está aquela doença, sim. né? Porque isso é assim super importante, não só o tipo histológico, né, gente? Quando a gente fala de oncologia, a gente fala de câncer, a gente acha que é tudo uma coisa só, e não é. Quando a gente fala de câncer de pele, a gente acha que só tem um tipo de câncer de pele, e não Exato. tem, a gente tem vários tipos histológicos. Então isso vai dependendo da localização, do tamanho, do tipo Sim. histológico, do estadio, enfim, para Uhum. que o próprio oncologista possa se planejar. Então, eu queria que você detalhasse e Tá. explicasse um pouco melhor para a gente como é que funciona quando assim chega no médico oncologista, né? Uhum. Enfim, que eu acho que a sua grande prática clínica Qual que é nisso o pode nosso nos passo a ajudar. passo ali, né? Exato. Perfeito. Bom, assim, a gente vê o tipo histológico, a gente já comentou aqui. Nos tumores espinocelulares e basocelulares, que são os mais comuns, eles geralmente o tratamento local ele é o tratamento final para aquele paciente. Você tira a lesão com margem de segurança e acabou. Então ali você não precisa fazer mais nada, o oncologista acaba ficando mais como um médico de acompanhamento em conjunto com o dermato. Então Perfeito. ali esse é o tratamento padrão. Óbvio que em lesões muito grandes, às vezes que não dá para operar, a gente se vale de radioterapia, né? Ou medicamentos, né? Para os tumores espino e basocelulares, a gente tem um arsenal de medicamento aí, novos surgindo ao longo dos últimos anos, que se porventura é raro acontecer, mas se porventura algum desses tumores ou é muito avançado que eu não consigo operar e já fiz radioterapia e a doença está avançando, eu posso lançar mão de medicamento para controlar. E a gente hoje em dia Perfeito. tem medicamentos novos para fazer esse controle e com bons resultados. No melanoma é um pouquinho diferente. O melanoma, depois da cirurgia, a gente avalia a profundidade do melanoma. Chama Breslow, é um scorezinho que avalia a profundidade do melanoma. E é a partir daí que a gente faz esse estadiamento, né? Perfeito. Então, os pacientes que têm uma doença com Breslow, vamos dizer, mais superficial, uma doença que não aprofundou tanto, a cirurgia também com margem de segurança, é o tratamento Que às vezes primordial, pode ser até uma cirurgia curativa, com talvez. certeza. Quando a gente fala é o tratamento final, é que está curado e vai só acompanhar. Perfeito. Então, a maioria dos pacientes, tanto com melanoma quanto tumores não melanoma, a gente tem a cirurgia como tratamento padrão e tratamento, o pilar, o cerne do tratamento curativo.
Se porventura a gente tem uma profundidade um pouco maior, ou a gente tem alguma íngua ou linfonodo acometido, que é comum no melanoma a gente ter esse escape, a gente fala do linfonodo sentinela, um escape para essa região. Depois que operou, a gente pode discutir tratamentos para diminuir a chance do tumor voltar. E esse tratamento envolve Perfeito. imunoterapia, né? Perfeito. E para os pacientes que a doença, infelizmente, já avançou, ou seja, tem outros pontos pelo corpo, né? Já teve sinais de metástase nos exames de imagem, a gente tem tratamento sistêmico. O que é isso? Remédio. Quais remédios? A gente tem um arsenal grande de medicamentos, e esses medicamentos, eles revolucionaram a história natural da doença. Ou seja, pacientes que com doença metastática viviam pouco, né, passaram a ter anos e anos e anos de sobrevida com o tratamento imunoterápico. Então, assim, é uma das áreas assim que mais movimentou a oncologia nos últimos anos, porque é onde a gente conseguiu, de fato, mudar uma doença com alta letalidade e conseguir controlar aí com medicamento, tentando cronificar aí o melanoma, cronificar entre aspas, mas assim, a gente conseguiu Ou seja, assim, nem sempre a gente tem uma cura da doença, mas a gente tem perfeito, um controle da um doença, controle muito que bom, já é excelente, com porque certeza. anteriormente, como você comentou, antes aí do advento dessas novas terapias, a imunoterapia principalmente, a gente tinha uma alta taxa de mortalidade, mas agora você consegue controlar esta doença, né? Com certeza. E que isso já é um, assim, grande avanço. Antes, assim, Sim, você tinha uma sobrevida muito mais baixa e agora eu, né? Assim, exato. muitos pacientes podem ter acesso a ter uma sobrevida maior, né? Por causa dessas novas terapias. É isso, a gente consegue ter essa mudança de paradigma, né? Na oncologia a gente vê às vezes medicamentos que dão ganhos pequenos, né? Que acabam não sendo tão Sim, modificadores numa doença, mas aqui no melanoma a imunoterapia de fato modificou ela o foi, jeito digamos, um que divisor de águas dentro ali perfeito. do Isso, um tratamento grande de marco aí. câncer de pele, né? E aí é importante ressaltar, né? Enfatizar, né? Que a questão essa de a gente vai aumentando o arsenal terapêutico, né? Se está no início, é só uma cirurgia e acabou, e está curado. Então isso reforça a questão. A gente tem que estar de olho nos fatores de risco, né? Se Perfeito, prevenir e se surgir alguma coisa que a gente já comentou aqui, como verificar, né? Procurar o dermatologista com a maior rapidez possível. perfeito, É isso que a gente aumenta perfeito. muito as chances de cura e sobrevida a longo prazo, né? Apesar dos avanços de medicamento, a gente tem que manter o foco na prevenção e diagnóstico precoce. Perfeito. Até porque pacientes que já tiveram uma vez câncer de pele, né? Às vezes ele fez o assim, tratamento até às vezes curativo, ele precisa ficar muito mais Com atento certeza. para surgimento de outros tipos de cânceres, porque ele já viu que ele tem diversos fatores de risco que Exato. assim É o isso. fizeram ter aquele É primeiro isso. câncer, Sim. então tem que ficar muito atento. E lembrando, gente, não custa aqui reforçar, né? Às vezes a gente está falando aqui de imunoterapia, não quer dizer que às vezes você que nos assiste ou conhece alguém que nos assiste, que vai chegar para alguém que está com câncer de pele, vai dizer assim, olha, mas você já está fazendo uso de imunoterapia? É, Não, seu médico tinha que te é prescrever isso. imunoterapia. E não quer dizer isso, tá, gente? Até porque toda, assim, e qualquer avaliação, ela é sempre individual, assim como o Carlos comentou. Alguns casos, a gente tem um tratamento curativo apenas assim, fazendo procedimento cirúrgico, fazendo a Exato. ressecção daquela lesão. Em outros casos, precisa de outros tipos de medicamento, químio, É isso. eventualmente rádio, que você comentou. E em casos específicos, Uhum. a assim, imunoterapia ela pode ter efeito, ação. Exato. Né? Então a gente tem que ter muita consciência disso, porque não tem uma bala de prata Não que tem. vai servir para tratar todos os tipos de cânceres de pele, É né? isso. Não tem. Perfeito, Diego. Essa colocação é importante. A gente ouve muito no consultório, né? A questão, meu vizinho está fazendo imunoterapia, será que não seria o meu caso, né? Sim, Extrapola, né? Então a gente costuma brincar, né? O meu câncer não é igual ao seu, né? Então, assim, cada um isso. tem suas peculiaridades e tem um arsenal grande de tratamento que não só envolve imunoterapia, mas tem comprimidos, tem radioterapia, cirurgia. Então, cada paciente, de acordo com a análise do oncologista, ele recebe o melhor tratamento, o tratamento mais personalizado possível para aquele caso. Perfeito. E, claro, não custa ressaltar, quando a gente fala de doença oncológica, a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele é super importante, né? Eu queria que você falasse um pouco disso aí pra gente. Em todas as patologias, né, oncológicas, o diagnóstico precoce, a gente fala que é a gente fala, ganha o jogo, né? Ou Sim, seja, se você diagnostica precoce,
você E no tem câncer de pele também é a mesma coisa, mesma isso não é coisa, diferente. não é diferente. Se você diagnostica precoce câncer de pele, você acaba tendo os desfechos muito melhores. Quais desfechos, né? Fala, mas como assim? Primeiro ponto é que você tem menor chance do tumor voltar. Então você, né, falar em sobrevida, né? Ela é maior, ou seja, você tem um efeito aí, é menor chance dele voltar e fica mais tranquilo, entre aspas, relacionado a essa recidiva. Segundo ponto, quanto mais tardio o diagnóstico, o arsenal terapêutico que eu comentei aumenta. E aí tem efeitos colaterais, porque esses tratamentos não são isentos de efeitos adversos. Então, uma cirurgia de maior porte pode vir com efeitos adversos, tirar um linfonodo pode vir com efeitos adversos, usar radioterapia pode também vir com efeitos adversos. Os tratamentos comentados, como imunoterapia, comprimidos, também têm seus efeitos adversos. Então, são toxicidades que acabam impactando em qualidade de vida e acabam gerando impacto direto na vida produtiva da pessoa, né? Na questão de como a pessoa enxerga o seu dia a dia. Então, eu acho que essa é a mensagem. Se fosse para escolher uma mensagem para passar, seria essa, né? O diagnóstico precoce, a prevenção, a gente tentar mudar o curso da doença e, de fato, não precisar tudo que eu comentei aqui. Sim, Uma simples cirurgia, né, uma excisão, conseguir, né, zerar, que a gente fala, né? Tá zerado, né? Tá zerado significa tá curado e só ficar em acompanhamento. Acho que tanto para os sistemas de saúde, para o paciente, para todo mundo que está enxergando o câncer de pele e tratando sobre alguma visão, né? Isso é benéfico, né? Não tem nada que desabone a gente incentivar isso. sim. Ou seja, gente, tratamento precoce de qualquer tipo oncológico, especialmente aqui a gente está falando de câncer de pele, mas vale também para assim, todos os tipos oncológicos. A gente sabe que isso aumenta a taxa de cura, isso aumenta assim sobrevida. Então a gente tem que se cuidar. Então não tem que Isso, enrolar, tem uma lesão, tem que ir no médico, assim, tem que se tratar, né? exato. Carlos, conta aqui um pouco pra gente sobre, dentro aí da tua experiência clínica como sendo oncologista clínico, quais são os desafios específicos no tratamento de câncer de pele que você enxerga que, assim, os seus pacientes enfrentam, o que eles podem enfrentar e ao mesmo tempo que eles não percam assim esperança, né? Porque a primeira coisa quando se fala da palavra câncer, Sim. tem gente que você já deve ter ouvido disso muito. Eu Uhum. sou do eu sou lá do interior de Minas, a gente fala, Uhum. nem fala isso, nem fala Nem essa fala, palavra, né? sim, sim. Mas que o tratamento de câncer anteriormente, há Uhum. 50 anos atrás, ele é muito diferente do tratamento de câncer agora. É claro, a gente não pode é, 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 dizer que a gente tem a cura para todos os tipos de Sim, cânceres. Esperamos que um dia isso aconteça, mas que hoje a gente tem um portfólio muito grande, então que isso não é motivo para assim desespero, né? com certeza. Acho que digo, é importante essa fala porque a gente precisa ter esse olhar, né? A gente sabe que quando ouve-se a palavra câncer, é, um buraco no chão se abre. Os pacientes falam muito isso, né? E muitas incertezas passam pela cabeça do paciente. Sim, Mas vamos de novo, né? Dividir aqui as partes, né? Os tumores vasocelulares, espinocelulares são muito comuns no dia a dia. Esses tumores raramente chegam até o oncologista, ou seja, eles param no dermato, uma ressecção simples resolve e que bom, né? Assim, pode ficar tranquilo que isso é um tumor de fato com uma resolução mais rápida e eficiente. No cenário do melanoma, óbvio que é um tumor mais grave, que a gente já comentou aqui, mas que hoje em dia, como a gente também já comentou, tem evoluído muito nos tratamentos, tanto em técnicas cirúrgicas, né, quanto em técnicas de tratamento radioterápico com menor toxicidade, quanto em tratamento sistêmico. Então, não se desespere, não abram o Google assim, a gente fala, dá uma, né, pesquisa na internet, a gente fala, reserva isso, né, para um outro momento, não faz isso. Procura um médico especialista da área, né? De preferência, se já tem um diagnóstico de melanoma, é porque alguém já fez a biópsia, então já está com um dermatologista ali na jogada. Encaminha para um oncologista, né? Ou, não, eu acabei biopsiando e estou sem acesso àquele médico que fez a biópsia, eu quero uma opinião do especialista, marca com o oncologista, né? E pegue informações de qualidade, né? Para não se desesperar, porque são várias peculiaridades, são várias nuances, e aí
o leigo acaba ficando muito ansioso e às vezes sem precisar, né? Então a mensagem é diagnóstico precoce, cirurgias são o pilar dos tratamentos de câncer de pele e são Perfeito. curativas. Se porventura está com um anátomo patológico ali que está gerando ansiedade, calma, marca, consulta com o especialista e espera ouvir as opiniões, as informações de mais qualidade ali para se acalmar. E tem tratamentos, eles evoluíram muito em todos os pilares, tanto cirúrgicos, radioterápicos, quanto de remédio. Então, quanto a isso, acho que dá para acalmar o coração dos pacientes assim. Perfeito. Então, agora nós já estamos encaminhando aqui para o fim do nosso episódio e queria só dizer aqui para você que é cliente Amil, beneficiário Amil, nós temos uma linha de cuidado oncológica. O Dr. Carlos é um dos médicos que nos apoia, né? O Dr. Carlos é o responsável pela oncologia da nossa rede própria Amil Totocare, né? Nós temos também uma rede credenciada ampla, né? Mas nós temos alta qualidade dentro aqui da nossa rede própria. Então, se você precisar de qualquer tipo de apoio oncológico, busque sempre, né? Assim, os canais oficiais da Mil, e nós temos um canal específico para assim, linha de cuidado oncológica e também para outras linhas de cuidado, que é a nossa célula Cuidados Mil, que tem no telefone e o WhatsApp, que é 3004-1080, tá? Perfeito. Carlos, eu queria muito agradecer você aqui por estar aqui com a gente. Eu acho que foi muito esclarecedor, né? E antes só da gente finalizar, eu gostaria que você trouxesse uma mensagem final resumindo isso tudo que a gente aqui conversou. Tá certo, Diego. Obrigado de novo pelo convite. Eu queria reforçar a questão da rede própria da Mil, Perfeito? da rede Total Care. A gente tem algumas questões que a gente consegue navegar os pacientes que estão na rede própria, né? Então, todas as biópsias positivas que a gente comentou aqui, que porventura a biópsia uma PINT veio positiva, a gente Facilita esse processo de início do tratamento, né? Que é importantíssimo, né? Perfeito. Na rede, então, a gente consegue captar, tem uma enfermeira especializada em oncologia que vai navegar, vai pegar esse resultado e vai alocar no local correto. Então, porventura, se a pessoa, né, pegou a biópsia, colocou no bolso, não olhou, a gente, como operador, a gente vai atrás, vai bater na porta e fala, venha que a gente tem aqui Está uma linha atento porque o objetivo é cuidar. Isso, O objetivo é cuidar. a gente né? vai colocar você com o médico certo, no lugar certo. Então, isso é um recado que eu Ótimo. queria passar aqui, isso é Perfeito. importante. Ótimo. Além de outros projetos dentro da oncologia, como você mesmo comentou, então a gente está sempre nessa parceria. E o recado final, eu acho que eu queria deixar, é o que eu reforcei ao longo da minha fala, é justamente isso. Não negligenciem sintomas, né? Não negligenciem essas lesões que não cicatrizam, não negligenciem essas pintas novas, suspeitas, lesões que sangram, que mudaram o padrão. Procurem o dermato de forma acelerada. O diagnóstico precoce, de fato, salva vidas, não parece clichê, mas não é, salva mesmo. E a questão da proteção, né? Evitem exposição solar das 10 às 16, usem protetor solar diariamente, tirem essas sessões de preconceitos com a questão do protetor solar. E os fatores de risco que a gente comentou aqui, esse nicho, essa população mais específica que a gente comentou, né, de pele mais clara, de história familiar positiva, redobrem a atenção e façam o acompanhamento regular com o dermatologista, independente se surgiu ou não surgiu alguma lesão, mas que tenha um dermatologista como seu médico, um dos seus médicos, para que você não perca esse tempo e diagnostique precocemente. Tudo isso, acho que fica como mensagem final para quem está assistindo em casa. Perfeito, Carlos. Mais uma vez, então, muitíssimo obrigado. Foi ótimo. E vocês aqui que nos acompanham, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui conosco, nos assistindo. Curtem, compartilhem e nos vemos no próximo episódio do Cuidados Mil Med Talks.